Olá, pessoal. Conversa política de hoje bate um papo com o ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho. A gente conversa um pouco sobre análise do cenário político, eleições de 2022, sobre gestão em João Pessoa e no Estado. Ex-prefeito, muito obrigado pela participação, pelo espaço, pelo tempo aí destinado para essa conversa. E eu queria começar falando logo de eleição do ano que vem. Não tem jeito, né? O senhor surge aí como um pré-candidato, só que a grande dúvida é pré-candidato a quê? Ao governo, ao Senado, a deputado federal? Esse é o primeiro ponto, essa é a primeira pergunta. Beleza, dizer que é uma satisfação participar desse bate-papo com você, com todos que fazem conversa política, todos que estão nos assistindo nesse momento, e de maneira objetiva, Léo. Você conhece um pouco da minha trajetória, eu fui vereador nessa cidade por 4 mandatos consecutivos, depois fui vice-governador do Estado, deputado estadual e prefeito de João Pessoa eleito e reeleito. Ou seja, eu tenho uma experiência tanto no Poder Legislativo quanto no Poder Executivo. Se você perguntar onde é que você se sente melhor, é quando eu posso fazer mais pelas pessoas. Eu sempre digo que eu estou na vida pública, eu acredito que a vida do povo pode e deve ser melhor. Então, no Poder Executivo, eu tive a oportunidade de fazer mais, de melhorar a vida das pessoas, de transformar uma cidade. Aqui nós montamos uma rede de creche, uma rede de UPAs, escola em tempo integral, fizemos investimento em habitação com mais de 10 mil casas entregues na cidade, nós montamos uma gestão transparente, eficiente, com equilíbrio fiscal. Então, como prefeito de João Pessoa, me identifiquei muito com o executivo e a gente aprendeu, nesses 8 anos, a cuidar das pessoas. Então, eu digo a você que agora, neste semestre, eu vou tomar essa decisão. Não é uma decisão do prefeito Luciano Cartacho isoladamente, não é uma decisão pessoal, é uma decisão que eu estou escutando muita gente, conversando com as pessoas, ouvindo a cidade, mesmo durante essa pandemia, mas procurando estabelecer um diálogo importante para tomar uma decisão que esteja em sintonia com o sentimento do eleitor. Eu tomei a decisão de que eu vou disputar as eleições no próximo ano, não tenha dúvida disso. Se vai ser para governador do Estado, da sequência, o trabalho que fiz como prefeito de João Pessoa, ou se vai ser para o parlamento, essa é uma discussão que eu quero compartilhar com a cidade, com o Estado, e definir isso o mais rápido possível, até porque a gente também está dependendo aí dessa legislação em relação ao processo eleitoral do próximo ano. Infelizmente, a gente sabe que no Brasil nós temos eleições a cada 2 anos, e a cada 2 anos essas regras mudam. Então, não só quem se propõe a ser candidato tem que se adequar a essas novas regras, mas o próprio eleitor. E quando ele está começando a entender como funciona o processo eleitoral para uma eleição, 2 anos depois se muda. Então, eu vou sim disputar as eleições no próximo ano e vou compartilhar esse sentimento, essa decisão com muita gente nessa cidade e no estado da Paraíba. Mas a ideia é agora, no segundo semestre, definir claramente qual cargo devo pleitear. O senhor acha que essa possível mudança na legislação eleitoral pode interferir na decisão, por exemplo, do cargo ou não? Olha, pode interferir na questão das coligações, pode interferir nas relações partidárias, Mas pode interferir. eu falo na escolha do senhor, por exemplo, se para governador, senador ou federal. Sim, claro que quando você tem as regras do jogo definidas antecipadamente, facilita muito a leitura do cenário atual e uma projeção que se faz para o próximo ano. Mas a minha decisão vai ser tomada independente dessa questão. Mas eu sei que essa questão tem um prazo para ser definido, que é o comecinho de outubro, né? As regras eleitorais têm que estar previstas em lei 1 ano antes do processo eleitoral de 2022. Então, eu estou, vamos dizer assim, olhando para esses 2 espaços, da consulta às pessoas, ao povo, ao Estado, à cidade, e, paralelamente, também percebendo qual é os valores que vão estar em jogo nessa eleição agora, desde a questão nacional, passando pela eleição estadual, né, e, consequentemente, também compreendendo de perto as regras do processo eleitoral do próximo ano. Mas esse semestre agora eu defino e vou a campo, e vou às ruas, e vou colocar o meu nome à disposição do Estado da Paraíba. Ou seja, antes de outubro a gente já tem essa definição, agora, nos próximos meses. Isso acha que essa antecedência é importante? Eu acho que ela é importante do cenário que a gente está vivenciando hoje, né? Eu sempre procurei tomar minhas decisões dessa forma. Em 2018, por exemplo, né, quando a gente estava numa discussão sobre possível candidatura a governador do Estado, eu cobrei muito isso da oposição, né? Eu sempre dizia, 2 coisas eram fundamentais para eu participar do processo em 2018.
A primeira delas é que houvesse uma unidade no campo das oposições. Infelizmente, no começo de março de 2017, ou seja, um ano além de 2018, no ano da eleição, 2018, no ano da eleição, a gente teve o lançamento da candidatura do saudoso governador Zé Maranhão, que se lançou pelo PMDB em março de 2018. Ou seja, a gente já teve ali aliás, de 2017, para ser mais sincero. Em 2017, né, eu fui reeleito prefeito em 2016, e em 2017, quando a gente começou a fazer a discussão sobre as eleições de 2018, o MDB lançou a candidatura de Zé Maranhão ao governo do Estado. Então, isso quebrou a unidade. E a segunda questão é que eu estabelecia também como prazo a gente virar o ano de 2017 para 2018, que era o ano eleitoral, com a candidatura definida. Se seria a minha candidatura, se seria a candidatura de um outro companheiro, de um outro político que estava pleiteando a vaga, isso pouco importava. Eu queria que a gente tivesse essa definição dentro do prazo de um ano antes das eleições, tomar essa decisão. E cobrei isso. Né? Agora, os setores da oposição, na época, que dizia quem tem prazo não tem pressa. Né? Quem tem 3, 4, 5 candidatos, então pode esperar. Ruim é quem não tem nenhum. E aí menosprezava a candidatura do governo. Né? E eu sempre cobrei que a gente entrasse no ano eleitoral de 2018 com unidade, com um único candidato e com o nome definido para o processo eleitoral.